Na ciência de hoje eu quero falar um pouquinho sobre insegurança. A insegurança tem muitas atribuições negativas em nossa alma. Nossa alma não foi feita para lidar ou conviver com a insegurança. Você poderia dizer assim, mas existem pessoas que são mais inclinadas à insegurança do que outras, por causa de sua criação, por causa dos traumas. Eu concordo com você. Mas também eu concordo com a ação que todos nós temos que ter ao observarmos que somos pessoas inseguras. A pessoa que é insegura, ela precisa lutar e batalhar contra isso. Existem inúmeros recursos no Evangelho e em Deus para que possamos nos livrar da insegurança. Porque a insegurança é uma instabilidade da alma, é a alma declarando que não tem condições dentro de si para lidar com situações adversas. A insegurança não aparece quando todas as coisas estão boas, até quando é um certo exagero e a pessoa é muito insegura, ela fica até mesmo com medo de perder aquilo que tem. Mesmo em situações boas, ela sente a insegurança. Agora, você concorda comigo que para que você tenha uma saúde emocional, para que você viva uma boa vida, você precisa ser seguro? Seguro com respeito ao que você crê, seguro a respeito a você mesmo, seguro com respeito à sua vida, seguro em Deus, confiado em Deus, assim como o salmista Davi que disse, eu encontrei em ti o meu refúgio, eu encontrei em ti a minha segurança. A nossa segurança, ela não está em pessoas, em circunstâncias ou em situações, ela está no Senhor. E é em Deus que nós vamos nos curar de toda a insegurança. Eu digo curar porque a insegurança é uma doença. Você é inseguro porque você não sabe o que as pessoas pensam de você. Você se importa com o que as pessoas pensam e dizem de você. Você é inseguro porque você não acredita se o mês que vem ou se o ano que vem. E assim a insegurança começa a brotar e um abismo chama outro abismo. E eu quero dizer para você que a insegurança, ela é uma fábrica de ídolos. Por quê? Porque toda pessoa insegura, ela tende a apegar-se àquilo que ela tem e transformar filhos em ídolos, cônjuges e casamentos em ídolos, situação financeira em ídolos, como o próprio Ezequiel diz em 14, ídolos do coração. A Bíblia diz em 1 Reis que havia um rei que ele não era de berço nobre, mas Deus o escolheu porque é um homem arrojado, um homem forte que destacava naquele tempo. Jeroboão I. Nós temos dois Jeroboão, o primeiro. E a Bíblia diz assim, em 1 Reis capítulo 12, que Jeroboão teve uma crise de insegurança. Ele não conseguiu crer na promessa do Senhor. Ele não conseguiu crer. E eu gosto muito deste texto e sempre estou comentando e passando para as pessoas que me cercam este texto, porque ele é um texto explícito e claro, onde nos mostra o que a insegurança de uma pessoa faz. Anula a promessa, causa nela um certo desinteresse pela preservação, ou seja, a pessoa não consegue pensar nas consequências. E Jeroboão fez isso. Jeroboão fez 2 bezerros de ouro, sabendo que o primeiro grande mandamento era contra qualquer tipo de imagem de escultura. O Senhor disse para ele, Jeroboão, eu te escolhi, eu vou te elevar e eu vou te dar tudo aquilo que você quiser, se você obedecer os meus mandamentos. Era a condição. Mas Jeroboão, no momento de insegurança e respaldado pelo governo de Israel, onde ele ficara com as 10 tribos, a Bíblia diz em 1 Reis, capítulo 12, versículo de número 27. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deste povo se tornará o seu senhor. A Roboão, rei de Judá, e me matarão, e tornarão a Roboão, rei de Judá. Ele tem medo e insegurança e de imediato já faz planejamentos pessimistas e planejamentos já de morte e destruição. É isso que a insegurança faz. Ela te dá combustão para que você faça coisas que desagradam a Deus. E ela sentencia você, ela atrai coisas ruins para você. Ela planeja coisas ruins para você. Então, se você é uma pessoa de 0 a 10, o quanto você é inseguro? Tá? Você diz assim, pastor, é normal, às vezes por outro, eu me dou uma nota assim, de vez em quando eu fico lá com uma sombra, um assombro de insegurança, um 3.
vamos lutar contra isso. Agora, você concorda que se você passa de 5, se o seu comportamento é inseguro, se os seus relacionamentos são inseguros, se as coisas que acontecem com você já são reportadas já a insegurança, a base, você concorda que você precisa de cura? Você concorda que você precisa sanar isso? Você concorda que você não pode colocar a sua segurança em nenhum ser humano, nem mesmo em você? Você concorda que Deus deve ser o motivo da sua grande segurança? Você concorda que você precisa converter a sua alma ao único que te dá respaldo, sustentabilidade e base na sua vida? Então, a insegurança é uma doença e você precisa cuidar dela. Cuidado com a insegurança, porque ela é fábrica de ídolos. Ela faz com que você fabrique ídolos, se apegando, dependendo em coisas que se movem, em montes que se abalam. Então não faça isso consigo mesmo. Cure a sua insegurança em Deus. Peça ao Espírito Santo para Ele te ajudar, para Ele te abençoar. Confesse as raízes de sua insegurança. Jeroboão tinha uma raiz de insegurança, dada por onde ele não tinha nenhum nascimento nobre e ele não havia acreditado piamente em Deus, que Deus o escolheu. Mas ele tinha exemplos. Davi também não tinha um nascimento nobre e foi escolhido. E Davi nunca foi inseguro com respeito à sua eleição e à sua escolha. Já no caso de Jeroboão, mesmo sendo forte, duvidou que Deus o queria. Não duvide que Deus o quer, mesmo com suas inseguranças, mesmo com os seus declives. Apenas consagre a sua vida e busque cura para a sua insegurança, porque senão ela será uma fábrica de ídolos, onde você será reprovado aos olhos do Senhor, abandonando as suas promessas, negligenciando a sua fé em Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Próxima essência, lembrando-se sempre, cuidado com a sua insegurança. Cure-se, rápido, urgente. Até o próximo essência.